Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para quem está assistindo ao canal pela primeira vez, gostaria de me apresentar. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e trabalho aqui em Portugal com assuntos relacionados à migração. Se você já é nosso inscrito, o nosso muito obrigado por participar do canal, por enviar sugestões, por enviar comentários, por sugerir alguma pauta, porque isto é importante, isto faz parte do processo. Nem sempre nós temos a capacidade de produzir tudo aquilo que é do vosso interesse. Então, se você tem alguma sugestão, sinta-se à vontade. Pode mandar aqui embaixo no nosso Instagram ou coloque embaixo nos comentários aqui no próprio vídeo do canal. Para você, então, que é novato no nosso canal, está assistindo pela primeira vez, eu queria lhe convidar para se inscrever em nosso canal, dar o like aos nossos vídeos e compartilhar estas informações com o seu círculo de amizade, de familiares, enfim, lá no trabalho. Pode ser que não seja exatamente o que você procura, mas pode ser do interesse de algum colega seu, de algum conhecido seu, de algum familiar seu. Então, por isso é importante o compartilhamento, ok? E mais um detalhezinho, não esqueçam de marcar o sininho na página do YouTube. O sininho é importante porque, como a gente sempre fala, o YouTube avisa para vocês cada vez que nós postamos um novo conteúdo aqui no canal. E aí você não fica procurando e se preocupando com saber se tem ou não tem novidades. O YouTube se encarrega disto. Mas você deve fazer a sua parte, que é acionar o botãozinho, ou seja, o sininho na página do canal. Muito bem, como de hábito, quando nós temos uma alteração legislativa em Portugal, ou uma proposta de alteração legislativa de algum tema, de algum assunto relacionado à nacionalidade, a casamento, a entrada e saída, ou seja, os vistos, as regras que são colocadas, os regulamentos que vêm trazer o beabá de como se aplica esta respectiva legislação, nós viemos até aqui e nos debruçamos sobre o antes e o depois. Neste caso em específico, nós vamos falar de lei de nacionalidade. O antes é o ainda atual. Por quê? Porque a lei ainda não foi alterada. Nós estamos aqui falando de uma proposta de alteração da lei da nacionalidade portuguesa, que é a lei 37/81 do dia 3 de outubro. Esta lei já passou por várias alterações. Ela possui um regulamento próprio, que cada vez que se altera algo na lei, você deve alterar também o regulamento, porque você precisa dizer ao aplicador como vai fazer, como vai proceder, para que aquela alteração na lei tenha vigência. Eu preciso saber que ferramentas, quando aplicá-las, para que faça valer aquilo que está na lei. Então, este é o procedimento. E, além disto, quando nós falamos de uma proposta de alteração de lei, significa que isto ainda vai a parlamento. Chegando no parlamento, eles distribuem isso para as comissões que são competentes para cada uma dar o seu parecer, se é favorável, se não é favorável. E depois disto ela volta para uma análise, para uma votação do parlamento, e uma vez aprovada, ela vai ao crivo do senhor presidente da República, para que ele faça o quê? Para que ele concorde ou não. Ele vai analisar esta lei que saiu do parlamento e vai fazer o quê? Ele vai dizer sim ou não. Ou talvez sim para algumas coisas e não para outras. Se isto acontece, ela volta ao parlamento, tem que ser emendada, tem que ser modificada, vai para a votação de novo, volta ao presidente e aí ele vai dizer, ok, pode mandar isto para a publicação. E se ele tiver dúvidas mais profundas, ele manda isto para o Tribunal Constitucional, que vai fazer uma análise e vai dizer se a lei pode ou não ser aprovada e aplicada no final. Então, nós estamos, neste momento, falando de lei de nacionalidade,
Proposta de alteração. Como eu já disse no vídeo anterior, que tratava também deste assunto, esta lei, por ser um projeto do governo, e o governo aqui, formado pelo Partido Socialista, tem ampla maioria dos votos, é muito raro que um projeto do governo com esta composição, em termos de votos, não seja aprovado. Mas, mesmo assim, podem existir situações em que isto aconteça. Então, pouco nos diz se vai ser aprovada ou não. Nós estamos aqui avaliando a proposta. E como é de praxe, eu sempre faço desenho, mas eu gosto de desenhar. Eu faço isso colocando o que existe hoje no artigo, na linha, na letra, no número, naquilo que está na lei e aquilo que está sendo proposto em termos de alteração. Aquilo que vai ser revogado, aquilo que vai ser aditado. Então a gente tem condições de fazer um comparativo. E é bastante fácil. Aí talvez seja realmente fácil de entender. Então vamos lá. Eu vou colocar o material produzido aqui na tela. E com isto nós podemos então fazer um acompanhamento passo a passo, artigo a artigo, letra a letra, número a número, daquilo que é e daquilo que se propõe ser alterado. Então vamos lá, Lei 3781, do dia 3 de outubro, e aqui embaixo tem proposta de lei, número 72/15/primeira, apresentada pelo governo, e aqui embaixo eu estou deixando o link para vocês. Então, se vocês quiserem, vocês podem clicar aqui sobre este material depois. É um arquivo, se quiserem, a gente também pode disponibilizar o arquivo, não é problema, mas aí fica a vosso critério, ok? Então, vamos lá. Artigo 1º e 2º do projeto. Isto aqui não é a lei, isto aqui é o projeto apresentado. No artigo 1º, objeto. A presente lei procede à 10ª alteração à Lei 3781, de 3 de outubro, na sua atual redação, que aprova a Lei da Nacionalidade. Alteração à Lei 3781, de 3 de outubro. O que vai ser alterado aqui? Vai ser alterado o artigo 1º, 6º, 9º e 10º. E 13º da lei. Agora, nós vamos adiante. Na redação atual, passam a ter o quê? O seguinte redação. Então, ela vai mudar, ela vai ter uma nova redação. E vamos ver como fica item a item. Artigo 1º, agora é o artigo da lei, número 3. O que diz hoje? Diz que a existência de laços de efetiva ligação à comunidade nacional para os efeitos estabelecidos na linha D, D de dado. O número 1, verifica-se pelo conhecimento suficiente da língua portuguesa e depende da não condenação à pena de prisão igual ou superior a 3 anos, com trânsito em julgado da sentença, por crime punível segundo a lei portuguesa, e da não existência de perigo ou ameaça para a segurança ou a defesa nacional, pelo envolvimento em atividades relacionadas com a prática do terrorismo, nos termos da presente lei. Isso é o que está lá no número 3 do artigo 1º da Lei da Nacionalidade. Proposta do governo. A existência de laços de efetiva ligação à comunidade nacional, para os efeitos estabelecidos na linha D do número 1, verifica-se pelo conhecimento suficiente da língua portuguesa e depende da não condenação de prisão igual ou superior a 1 ano. Percebam que aqui tem uma alteração considerável. O que nós tínhamos 3 anos passa a vigorar com 1 ano. Com trânsito em julgado da sentença por crime punível segundo a lei portuguesa e da não existência de perigo ou ameaça para a segurança ou a defesa nacional, nomeadamente pelo envolvimento em atividades relacionadas com a prática de terrorismo, e aí vem novidades, criminalidade violenta, especialmente violenta ou altamente organizada. Percebo que aqui nós temos uma redação já diferente daquilo que é hoje vigente.
Você tem aqui, hoje, atividades relacionadas com a prática do terrorismo nos termos da presente lei. Ponto. Nós temos agora na proposta envolvimento e atividade relacionada com a prática do terrorismo, a criminalidade violenta, a especialmente violenta ou a altamente organizada. Portanto, se você comete um crime bárbaro, você pode ser enquadrado aqui e isto pode prejudicar o seu processo de pedido de nacionalidade. Primeiro ponto. Artigo número 6 da Lei da Nacionalidade, número 1, a linha D. Também sofre alteração. Diz hoje a lei: não tenham sido condenados com trânsito em julgado da sentença com pena de prisão igual ou superior a 3 anos por crime punível segundo a lei portuguesa. Aqui a alteração é também bastante simples. Por quê? Porque ao invés de 3, eles estão trazendo para 1 ano. Então, reduzem a pena. E isto, evidentemente, pode trazer algum benefício. Ainda número 6, artigo 6, número 1, a linha E. Não constituam perigo ou ameaça para a segurança ou a defesa nacional pelo seu envolvimento em atividades relacionadas com a prática do terrorismo nos termos da respectiva lei. Aqui, de novo, temos aquela questão do terrorismo, ok, e temos a criminalidade violenta, especialmente violenta ou altamente organizada. Portanto, você faz parte de uma facção criminosa, por exemplo, você pode ser enquadrado aqui. Não é uma questão de terrorismo. Terrorismo é uma coisa, mas fazer parte de uma organização criminosa ou de alguém que cometa atos, você faz parte de um grupo que comete atos de violência, e isto é uma situação organizada, não é? Você pode, então, ser enquadrado aqui e, com isto, ter impedido o seu processo de nacionalidade. Depois, artigo 6º, número 7, a linha A. Hoje, a redação é a seguinte: o governo pode conceder a nacionalidade por naturalização com dispensa dos requisitos previstos nas alíneas B e C do número 1 aos descendentes de judeus sefarditas portugueses, através da demonstração da tradição de pertença a uma comunidade sefardita de origem portuguesa, com base em requisitos objetivos comprovados de ligação a Portugal, designadamente apelidos, idioma familiar, descendência direta ou colateral. Isso é o que está na lei hoje. Se passar, o caput vai dizer o quê? O governo pode conceder a nacionalidade por naturalização, com dispensa dos requisitos previstos nas alíneas B e C do número 1, aos descendentes de judeus sefarditas portugueses através da demonstração. Aí nós vamos abrir agora aquilo que vem de novo. Na linha A, da tradição de pertença a uma comunidade sefardita de origem portuguesa, com base em requisitos objetivos comprovados de ligação a Portugal, designadamente apelidos, idioma familiar, descendência direta ou colateral. E a linha B, de bola, da titularidade transmitida mortis causa, de direitos reais sobre imóveis sitos em Portugal, de outros direitos pessoais de gozo ou de participações sociais em sociedades comerciais ou cooperativas sediadas em Portugal, ou da realização de deslocações regulares ao longo da vida do requerente a Portugal. Portanto, não é uma viagemzinha de fim de semana, não é vir a Portugal passar férias. É realmente um número expressivo de idas e vindas de Portugal que comprovem que esta pessoa tenha laços com Portugal. Não é aquela uma viagem que eu fiz e depois de 10 anos eu faço outra. Então, são laços efetivos. Quando tais factos atestem uma ligação efetiva e duradoura com Portugal. Temos novidades. Tá? Agora, no mesmo artigo 6 da lei número 11, a prova da inexistência de condenação com trânsito em julgado da sentença com pena de prisão igual ou superior a 3 anos, referida na linha D do número 1,
faz-se mediante a exibição dos certificados de registro criminal emitidos. Aí nós mudamos para 1 ano, né? A pena de prisão igual ou superior a 1 ano. Aqui tem a diferença que está agora clara no número 6, no artigo 6º, número 11. Na linha B, o artigo 9, o número 1, a linha B e D são alterados. A condenação com trânsito em julgado, a sentença com pena de até 3 anos, né, igual ou superior a 3 anos, por crime punível segundo a lei portuguesa. Na letra B, nova redação, diz que a condenação com trânsito em julgado, 1 ano. A redução está aqui, então, do artigo 9º, número 1, a linha B e a linha D. A D fala que a existência de perigo ou ameaça para a segurança ou a defesa nacional pelo seu envolvimento em atividades relacionadas com a prática do terrorismo nos termos da respectiva lei. A proposta de alteração é a existência de perigo ou ameaça para a segurança ou a defesa nacional, nomeadamente pelo envolvimento em atividades relacionadas com a prática de terrorismo e, de novo, a novidadezinha aqui. Criminalidade violenta, especialmente violenta ou altamente organizada. Artigo 10 da lei número 1. Atualmente, a lei diz que a oposição é deduzida pelo Ministério Público no prazo de 1 ano, a contar da data do fato de que dependa a aquisição da nacionalidade, em processo ao instaurar nos termos do artigo 26. Aqui, nada mudou com relação apenas ao prazo. E aqui nós vamos dizer, a oposição é deduzida pelo Ministério Público no prazo de 1 ano, a contar da data do registro da aquisição da nacionalidade, em processo a instaurar nos termos do artigo 26. Então, não é a contar da data do fato de que dependa a aquisição, mas sim do registro dela, quando for feito o registro lá na conservatória por parte dos agentes competentes. Artigo 13, número 2 e 3. Por quê? Porque o 2 passa a ser o 3. Então, como a suspensão prevista no número anterior, suspende-se também a contagem do prazo previsto no número 1 do artigo 10. E isso aqui passou para ser o número 3. Com a suspensão prevista no número anterior, suspende-se também o prazo, a contagem, não é? Do artigo 1 do número 10. Aqui só mudou o número na ordem do artigo 13. A redação não muda. Agora, o número 3 do artigo 13. Com a suspensão prevista no número anterior, suspende-se também a contagem do prazo previsto no número 1 do artigo 10. A nova redação ficaria: o procedimento de aquisição da nacionalidade portuguesa por efeito da vontade, por adoção ou por naturalização, suspende-se igualmente enquanto o interessado for destinatário de medidas restritivas aprovadas pela Organização das Nações Unidas, portanto, da ONU, ou pela União Europeia, na acessão da Lei 97/2017, de 23 de agosto. Então, aqui tem uma redação já bastante diferente. Aqui no número 3 do artigo 13, eles alargaram muito esta questão. E abriu a possibilidade de qualquer impedimento que esteja sendo imposto pela ONU ou pela União Europeia. Portanto, você pode ter cometido qualquer coisa lá na Finlândia, lá na Suécia, lá na Bélgica. Aqui isto vai fazer diferença. O artigo 13, número 4, que não existia, portanto ele é inexistente na atual versão, aqui ele aparece como: são nulos os atos praticados em violação dos postos números 1 e 2. Portanto, se você violar o que está no número 1 e 2, vai aparecer o quê? Artigo 13, número 1 e 2, eles serão atos considerados nulos por terem sido violadas as regras ali colocadas. Agora, o artigo 3º do projeto trata de aditamento. Aditamento, para quem não sabe, é o ato de aditar alguma coisa à lei. Ela tinha, por exemplo, 10 artigos e agora ela vai passar a ter 12 artigos. Então, eu vou colocar mais artigos dentro da lei.
Então, diz aqui, é editado a Lei 3781 de 3 de outubro, na sua atual redação, o artigo 12, letra C, com a seguinte redação. Recolha de dados biométricos. Isto é novidade, isto nunca existiu antes. E é óbvio que para confrontar a pessoa, verificar as informações que ela presta, nem sempre os documentos conseguem comprovar. Mas, às vezes, através de uma coleta de dados biométricos, eu acabo descobrindo que podem haver impedimentos em outros países, em outros sistemas informáticos, e que, se eu só olhasse, se eu só analisasse a prova documental, isto poderia passar batido. Então, agora vai ser necessário fazer prova biométrica. Pelo menos é a proposta. Vamos ver que se passa. Para efeitos de verificação da fidedignidade dos dados apresentados no processo de nacionalidade, podem ser recolhidos os seguintes dados biométricos dos interessados: a imagem facial, as impressões digitais e a altura, que são os principais dados que podem identificar alguém. Então, a imagem facial, as impressões digitais e a altura. Aí você deve estar se perguntando, sim, mas como? Bem, o número 2 esclarece isso. A recolha e o tratamento dos dados referidos no número anterior podem ser efetuados por pessoal qualificado, devidamente credenciado pelo Instituto de Registro e Notariado, ou pela Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, ou através de terminais de autosserviço providos pelo IRN, ou de terminais de autosserviço providos pela Agência para a Modernização Administrativa nos Espaços Cidadão. Aqui, nós temos os espaços cidadão no território português, evidentemente. Fora de Portugal, nós temos quem? Os órgãos consulares. Temos, por exemplo, o Brasil são 9 unidades em que o governo português se faz presente através de consulados, e nestes consulados, então, seriam disponibilizados equipamentos e as pessoas que vão fazer a coleta destes dados serem treinadas para fazê-lo, e, desta forma, o processo fica mais robusto, porque além de prova documental, eu agora vou ter coleta de dados biométricos. Pode ser uma coisa muito interessante, mas também, por outro lado, implica em que, se você mora num país do tamanho do Brasil, por exemplo, que tem 9 unidades consulares, mas que tem muito mais território e estados do que isto, você tem que se deslocar lá do seu lugar, lá na cidade do interior, até o consulado para fazer esta coleta. Como vão resolver isto? A princípio é consulado, fora de Portugal. Em Portugal, no próprio IRN ou nos espaços cidadão, onde o IRN também tem o seu posto de atendimento. Então, é desta forma que isso deveria de acontecer. Talvez possam haver aí propostas e algumas alterações que flexibilizem um pouco isso, que permitam que outros órgãos também possam fazer esse serviço. Mas nós temos que aguardar, primeiro, isto aqui seja apreciado pela Assembleia, votado pela Assembleia. Se passar, aí nós vamos ter a alteração do regulamento da nacionalidade, e aí talvez as coisas possam ser, então, esmiuçadas, detalhadas. Depois, nós temos, então, o aditamento do artigo 12C, número 3, que diz: em caso de deferimento do pedido de nacionalidade, os dados referidos no número 1 podem ser reutilizados para as finalidades previstas na Lei 7/2007, 5 de fevereiro, na sua redação atual, sendo conservadas nos termos aí previstos. E o número 4 diz: em caso de indeferimento do pedido de nacionalidade, os dados referidos no número 1 são eliminados após o decurso do prazo de impugnação judicial do despacho de indeferimento, ou, em caso de impugnação, após o trânsito em julgado da decisão, anule ou declare nulo o despacho de indeferimento. Lógico, você submete ao Estado português um pedido. Isto vira um processo. Este processo tramita na conservatória,
Dentro da conservatória, depois de todas as análises, depois de todas as diligências necessárias, o conservador pode indeferir, ou seja, negar o seu pedido. E quando ele nega, abre para você um prazo para você impugnar aquele despacho do indeferimento. Ou ainda, em caso de impugnação, após o trânsito, então, em julgado da decisão que anule ou declare nulo o despacho de indeferimento. Porque se tem uma decisão neste sentido, ainda ela pode ser impugnada e ainda cabe um outro recurso ao Estado. Então, perceba, isto é processo. Processo não pode ser simplesmente, eles não podem simplesmente apagar os seus dados, porque podem ainda ser necessários lá na frente. O conservador pode dizer não, o tribunal vai dizer sim. E aí o conservador tem que rever o seu posicionamento. E o que acontece? Se ele apagar os dados no início desta fase, ele está criando um prejuízo para o interessado. Então, é ali que tem que tomar cuidado e o Estado já tem previsão para isso. Depois, no artigo 4º do projeto, fala na alteração sistemática da Lei 3781. Por quê? Porque agora o capítulo 6 do título 1 da lei passa a ter os artigos 12C a 15. Então, tudo aquilo que estava do artigo 12 para cima passa a fazer parte do capítulo 4, título 1 da Lei 3781. Artigo 5º do projeto diz e fala sobre a regulamentação. Então, o que diz aqui? O governo procede às necessárias alterações do Regulamento da Nacionalidade Portuguesa, aprovado pelo Decreto-Lei 237-A/2006, de 14 de dezembro, no prazo de 90 dias. Será que dá 90 dias? Normalmente isto passa. Mas aqui está escrito 90 dias. A contar da publicação da presente lei, determinando, nomeadamente, os termos da recolha e tratamento dos dados biométricos a que se refere o artigo 12, letra C, da Lei 3781, de 3 de outubro, editado pela presente lei. Percebam que essas alterações que estão sendo propostas aqui, está todo mundo falando da lei da nacionalidade do judeu sefardita. Isto vai muito além do caso do judeu sefardita. Essas alterações que estão sendo propostas aqui abrangem a todas as nacionalidades, a todos os processos. Então tem muita coisa em jogo com esta alteração. Não é só o caso do judeu sefardita. Se você é neto de português, se você é filho de português, se você nasceu no estrangeiro, você precisa tomar estas providências a partir do momento que isto aqui for aprovado. Então vai mexer com muita gente. Norma revogatória. É revogado o número 7 do artigo 6 da Lei 3781, de 3 de outubro, na sua redação atual. E aqui embaixo eu coloquei a redação daquilo que é o artigo 7. Eu não entendi muito bem, perdoe-me, eu estou interpretando de forma equivocada, mas se aqui dizem que o número 7 do 6 é revogado, eu não entendo porque lá na frente eles aditaram. Quer dizer, não é que aditaram, eles alteraram, eles tiraram a redação que está aqui do número 7 e deram uma nova redação para ele. Então, eles alteraram, na verdade, e não simplesmente revogaram. Isso é meu entender. Se você entender diferente, me diga. Vai, a gente pode tentar se entender aqui. Depois da entrada em vigor e produção de efeitos, isto aqui é muito importante também. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. O disposto no artigo anterior produz efeitos a partir de janeiro de 2024. Então, qual é o artigo anterior? Nós estamos aqui no 7 do projeto. Tudo aquilo que foi colocado no número 6 do projeto, que nós vimos aqui as alterações todas, passa a valer a partir de janeiro de 2024. E diz ainda o seguinte: o disposto no número anterior, que é o 2, não prejudica a apreciação dos requerimentos de concessão de nacionalidade portuguesa apresentados com fundamento no número 7 do artigo 6 da Lei 3781,
de 3 de outubro até 31 de dezembro de 2023. Portanto, os processos que estão tramitando, os processos que estão em análise, não serão prejudicados. Todos aqueles que entrarem com pedidos de nacionalidade até 31 de dezembro não serão prejudicados com relação àquilo que está disposto aqui, ou seja, a lei passa a valer a partir de 1 de janeiro de 24. Então, o que entrar agora, segundo este projeto, está valendo. E isto é o que tínhamos para hoje. Agora, percebam, todo mundo está dizendo que vai acabar, até o próprio o projeto que nós deixamos aí no link, e também aqui, se vocês clicarem no link e conseguirem abrir o arquivo que está lá na Assembleia da República, ele fala nas suas, quando se fala no que diz respeito à fundamentação, os objetivos, os porquês que eu estou fazendo esta alteração, porque tem que haver uma fundamentação para isso, ela fala que a lei do judeu sefardita, assim como em todos os outros países, teve fim. Aqui também se diz que vai ter fim. O que eu entendo, pelo que está disposto nesse projeto, é que vai ter fim a maneira como ele é concedido hoje. Ele vai continuar existindo, observadas as novas regras. Por quê? É isso que está colocado aqui. Em uma outra condição, não tem nada dizendo que isto aqui foi revogado e não volta a ser aplicado. Ponto. Revogou. Tirou do ar, deixa de existir. Pelo contrário, criou-se várias situações em que isto é plenamente possível de ser executado. A única coisa é que nós temos, sim, de tomar cuidado com aqueles pontos em que ainda é vigente. E aí sim, nós temos então toda a situação colocada. Vamos aguardar para ver se passa no parlamento, na Assembleia. Se passar, vamos aguardar e acompanhar, né, para trazer a notícia tão logo possível sobre a questão do regulamento. E daí sim, aí nós podemos esmiuçar ponto a ponto como é que eles pretendem colocar isso em prática. Ok? Senhores, era o que tínhamos para hoje. Agradeço a todos a atenção. Se tiverem dúvidas, fiquem à vontade. Nosso Instagram está aberto e aqui embaixo também, como sempre, os comentários estão abertos. Vou deixar o link para a lei novamente aqui embaixo. Grande abraço a todos e até a próxima.